são situadas porque a validade, a justificativa, ela é em termos do seu entorno social. Não à toa, por vezes, nós professores falamos alguma coisa do tipo: isso não se aplica na minha escola. Isso é mais difícil de acontecer na minha escola. Quando o professor faz essa reflexão, ele está fazendo uma análise do entorno pedagógico, da prática pedagógica que é prevalente na escola. Está identificando resistências. Então, esse é o primeiro pressuposto. O segundo, práticas pedagógicas são edenicamente conflituosas. Aqui eu vou fazer uma ideia de que os conflitos, eles são inevitáveis, porque nós temos diferentes experiências, porque nós participamos de diferentes contextos da academia, de diferentes escolas, nós trabalhamos em diferentes escolas, às vezes em diferentes IES, instituições de ensino superior diferentes. Então nós não temos como eliminar os conflitos, mas talvez nós podemos fazer dos conflitos algo construtivo, não algo a ser silenciado. Então as práticas, os conflitos, eles estão presentes na escola, porque as pessoas participam de outros contextos, têm outras experiências, e quando vêm para a escola, trazem as suas experiências, os seus modos de ver, e se chocam com outras formas de ver. Na universidade, e particularmente no encontro escola-universidade. Porque se, pelo primeiro pressuposto, as práticas pedagógicas desenvolvidas aqui na escola e na universidade, elas são situadas, quando pessoas, esses dois contextos se encontram, as diferenças aparecem. Então, em termos de definição, conflito são as diferentes perspectivas. Quando a gente fala do encontro escola-universidade, nós estamos esperando que desse encontro, esse encontro produza aprendizagens no sentido de mudanças nas formas que nós participamos das práticas na escola. Mas não podemos esquecer também dessas aprendizagens. As aprendizagens para a universidade. Isso é algo que, particularmente, nós da área de educação matemática, educação, nós precisamos focalizar mais a aprendizagem desse encontro para a universidade. Então, eu parto desses três pressupostos. Tá? Agora, eu quero ilustrar como que esses encontros podem ocorrer através de três exemplos. E a partir desses três exemplos eu vou pensar numa certa generalização do que pode ocorrer no encontro escola-universidade. Então eu vou citar uma disciplina de um mestrado profissional, um grupo colaborativo e um programa de formação continuada na modalidade de curso. Comecemos com a disciplina de um mestrado profissional. Essa experiência a que me refiro, vocês vão perceber claramente, ocorre no âmbito do Profimate. Nós temos uma pesquisa focalizando o Profimate, mestrado profissional em rede matemática. No ponto que nós observamos, a posição de quem ensina e de quem aprende é muito fixa. A posição de quem deve ensinar alguma coisa e de quem deve aprender alguma coisa muito fixa. Aquele que ensina já se coloca com essa tarefa sem abertura, pelo menos explicitamente, para aprender alguma coisa nesse encontro escola-universidade. O que se discute nas disciplinas também é fixo. Em geral, está orientado pela ementa e pelos materiais do curso. Porém, a diferença entre escola e universidade, ela brota na prática pedagógica que ocorre. Ela estoura a cada momento, mesmo
que silenciar. Tá? Muitas vezes, para nós observarmos, é mais difícil, porque está silenciado. Esses trechos ilustram um pouco. Então, por exemplo, aqui um professor da escola ele fala: até o momento ainda não faço nada que vejo no curso. Organizo minhas aulas da mesma forma de antes. Educação à visão, não tenho essa experiência para ter nenhum impacto, nenhum desdobramento na sala de aula. Esse outro professor, ele mostra o impacto. Ele fala que ele começou a dar uma atenção maior à formalidade. E tudo que eu podia fazer do modo mais formal possível. Isso caso com resultado de pesquisa da professora Denise Vilela, da UFSCar, que mostra que esse programa ele cumpre um objetivo de promover uma certa cultura matemática, de um certo modo. Do lado dos professores, do docente, esses já são dados que nós coletamos lá no polo que nós observamos. O docente ele fala que é preciso aprofundar a matemática, do ponto de vista claramente personalizado formal, é o papel do docente, e ele mesmo reconhece que falta esse link com o ensino básico. Então, observe que claramente a fronteira, a diferença entre a escola, a separação entre a escola e a universidade é muito forte. Quando acontece um desdobramento para a escola, o que parece é que reforça a tradição da matemática escolar e um certo modelo de ensinar e aprender matemática, seja lá como a gente entende ensinar e aprender matemática. Isso não quer dizer, apesar de estar bastante separado escola e universidade, isso não quer dizer que não apareçam conflitos, diferentes perspectivas. Por exemplo, nesse trecho, o professor pergunta: círculo ou circunferência? Aí o professor da universidade fala: tanto faz, depende, você tem que deixar claro. Aí o professor se remete ao livro didático. Aí o professor da escola, o outro, fala: eu estou pensando nos meus alunos, eu estou pensando como trabalhar isso na sala de aula. E o professor da universidade, ele conclui falando que você vai fazer a distinção e você decide o que é melhor para os professores. Ele está dizendo assim: bom, você resolva lá na escola o que fazer. Aqui não é exatamente o lugar para discutir isso. Então, percebe, o conflito, ele brota, porque as perspectivas da escola estão aparecendo aí, mas eles estão sendo silenciados. Eles não estão sendo problematizados, tematizados. Então, nesse tipo de encontro universidade-escola, o que nós podemos observar é que as posições elas são estáveis. Ou seja, quem ensina e que aprende é muito estável, é fixo. Então, o docente supostamente está ali para ensinar, e os professores, os cursistas, estão ali para aprender. Do ponto de vista da agenda, do que se discute, ela é unívoca, ou seja, ela tem apenas uma fonte, a fonte do projeto do curso, projeto pedagógico do curso. Outras coisas que não dizem respeito às emendas, aos materiais, não é exatamente o lugar para discutir, ainda que apareça. As fronteiras são bastante fortes, ou seja, essa separação entre escola e universidade fica muito marcada. E os conflitos que aparecem, eles são silenciados. Isso, não estou dizendo que isso acontece em todos os polos do Profmat, em todas as turmas do Profmat. Estou dizendo que aconteceu nessa que nós analisamos. Mas também nós podemos, esse mesmo, vamos dizer assim, tipo de controle acontece em outros contextos. Por exemplo, então acontece em disciplinas universitárias profissionais, há programas de extensão universitária com esse nível de controle, há programas de formação continuada,
ou mesmo quando a agenda a ser discutida é relativa a resultados de pesquisa da educação matemática, mas se dá muito no sentido de informar os professores, o que o Dario chamaria de comunidades investigativas, acadêmicas, algo próximo, eu diria que seria bem representado através desse esquema. Qual o efeito disso? Há numerosos estudos que mostram o efeito disso, desse tipo de controle, mas esses dados sugerem, nos ajudam a pensar. Esse professor da escola, ele fala, os esquemas bem parecidos com alguns professores do Profimat que organizam as definições, exemplos e exercícios. Então, ele está sugerindo que aquela experiência no encontro da universidade escola está reforçando o que a gente poderia chamar de tradição da matemática escolar. No caso de um professor que participou de um curso de modelagem, o professor ele fala que ele começou a entender, gostou muito, mas ainda não se sente segura para fazer com os alunos. Então eu diria que do ponto de vista das aprendizagens para a escola, o que um encontro escola-universidade com esse nível de controle pode resultar? Pode resultar na corroboração da tradição da matemática escolar, pode resultar na negação de propostas de mudanças pedagógicas, ainda que pessoalmente o professor ele gosta da ideia, ele acha que deveria fazer. Podemos possivelmente inferir que isso se deve a essa forte fronteira entre escola e universidade. Do ponto de vista da aprendizagem do professor da universidade, a gente não tem dados, eu não consegui levantar dados, mas é fácil supor que a aprendizagem é muito reduzida, porque as posições sobre quem ensina e quem aprende é fixa, e o professor da universidade está na posição de ensinar. Então, podemos inferir que é muito, muito reduzido. Então, se a gente puder pensar a relação entre professor da escola e professor da universidade, nesses momentos, com essa estrutura, há uma forte vetor no sentido de aprendizagem do professor da universidade para o professor da escola, mas aqui, esse sentido é muito limitado. Vou passar para uma outra experiência, que é a experiência do grupo colaborativo que eu participei na Universidade Federal da Bahia, que é apenas um deles. Nossa comunidade a comunidade de educação matemática tem diversos projetos voltados na colaboração. Eu vou citar alguns, mas esse é apenas um deles. Então, como eu falei, esse projeto, ele visava produzir materiais, disponibilizar online, sentava professores, acadêmicos, estudantes da graduação, a gente delineava as tarefas, aplicava a sala de aula, registrava, e a partir desse registro que nós produzíamos os materiais. Então, todos disponíveis para usar, para editar como quiser. O processo era longo, a gente escolheu, não sei se está para ler, vocês verem aí, mas identificava o tópico matemático, tinha uma discussão, usando inclusive a literatura relativa ao ensino e aprendizagem daquele tópico, elaborava a sequência didática, implementava, refinava a sequência, implementava na escola, produzia o protótipo do material, o professor usava, refinava e finalmente publicava. Então isso é um processo longo de negociação, com muitas idas e vindas. Nesse caso, nós podemos falar também que há posições de quem aprende e de quem ensina, só que não são mais fixas, são flutuantes.
Acadêmicos estão aprendendo com professores, professores estão aprendendo com acadêmicos. Isso fica muito claro nos dados que eu vou trazer aqui. Então, por exemplo, esse professor que participou do grupo fala: nossa realidade é trazida do grupo, como quando vamos elaborar a atividade, discutimos o que funciona para nossos alunos, porque você sabe, cada sala é uma. Às vezes planejamos, mas quando vamos fazer, não acontece como esperávamos. Aí refazemos a atividade no grupo. Essa fala de um dos acadêmicos que participam. Queríamos produzir materiais embebidos de saberes docentes e saberes científicos. Refletir o encontro desses dois saberes, discutir e negociar. Então, como tínhamos que discutir e negociar o tempo todo, não é que nós apagamos a fronteira entre escola e universidade, porque isso não é possível, que as práticas pedagógicas são situadas. É que nós enfraquecemos a distância, nós enfraquecemos o isolamento entre escola e universidade. Isso cria um terreno mais propício para que os conflitos brotem, apareçam. Então, por exemplo, aqui foi a tese de Flávia Santana, que ela analisou os conflitos no grupo colaborativo. Está se discutindo uma tarefa para os alunos trabalharem no diagonais do polígono em função do número de lados. Aí o professor fala: minha turma não percebeu. E aí sugere: precisamos dar um passo a passo. Aí o professor da universidade fala: talvez tenhamos que fazer algumas perguntas exploratórias aos alunos. Aí o próprio professor lembra que em um grupo deu uma dica a um aluno. Então aparecem certos conflitos que têm que ser negociados. Porque se não tiver a negociação dos conflitos, o trabalho ele não tem como andar. Então, nesse caso de um grupo colaborativo, aquela estrutura anterior que eu falei das posições, da agenda, da fronteira e dos conflitos, o controle ele é enfraquecido. Então, em vez de falar de posições estáveis, elas são flutuantes. Porque todos estão aprendendo com todos. Estão aprendendo, estão ensinando. A agenda, ela é emotiva, ou seja, ela tem várias vozes. O que se discute, o que a gente vai colocar na tarefa, a estrutura da tarefa, como desenvolver em sala de aula, isso é discutido por todos, não é somente por quem está na posição fixa de quem ensina. A fronteira, a separação entre escola e universidade, ela é enfraquecida. E os conflitos, em vez de ser silenciados, eles devem ser celebrados, eles devem ser negociados. Viva os conflitos! Porque é a partir dos conflitos que nós temos a oportunidade de colocar as nossas perspectivas, professores da universidade, professores da escola, e avançar. E construir coisas juntos. Isso acontece no grupo colaborativo, mas isso também pode acontecer em diferentes contextos. Então, como eu falei, em outros grupos colaborativos, pode acontecer em vários projetos que ocorreram no âmbito do OBEDUC, do Observatório da Educação, que teve participação de acadêmicos e de professores, pode acontecer no PIBID, pode acontecer inclusive no programa da residência pedagógica, agora que nós estamos experimentando, apesar de todas as controvérsias postas pelo edital. Então, de novo, não estou generalizando, estou me referindo a um certo tipo de controle sobre como ocorre a relação escola, enquanto escola e universidade. Do ponto de vista da aprendizagem, ou seja, dos desdobramentos, tanto para o professor da escola quanto para o professor da universidade, diversos estudos têm focado nos desdobramentos para os professores. Então, por exemplo, no trabalho de Silva, lá que nós na tese, esse professor ele fala:
eu já me vejo me perguntando por que isso, por que aquilo, que é uma mudança no padrão de comunicação em sala de aula. O outro diz: estou criando tarefas. Antes eu copiava as atividades do livro, agora eu estou criando tarefas. Do ponto de vista do professor da universidade, também há aprendizagens. Então, esse professor ele fala: em estágio, por exemplo, eu passei a incluir temas que vieram do OEM, do grupo. Também passei a incluir a elaboração de tarefas. Então, todos estão aprendendo com desdobramentos para a escola e para a universidade. Desse ponto de vista, a aprendizagem se dá nos dois sentidos. Por isso eu coloquei a mesma espessura, para sinalizar essa que a gente poderia chamar de aprendizagens horizontais, em vez de aprendizagens verticais. Pensemos no terceiro exemplo, um programa de formação continuada do tipo curso. E para esse exemplo eu vou trazer o projeto Gestado. Vocês conhecem o projeto Gestado? Muitos estados adotam, né? A Bahia adota. E como parte do projeto Gestado, usar o material, há encontros de formação continuada. Então, portanto, há o formador, ou seja, quem ensina, quem forma, e há aquele que aprende, que é o professor da escola. Só que aqui não é como o primeiro caso, porque não é tão fixo. Porque como os professores trazem as suas experiências em usar as atividades em sala de aula, isso não é como naquele polo do Profimática que nós observamos. Mas também não é flutuante como no grupo colaborativo, porque a agenda ela já é dada. É discutir a implementação dos materiais do projeto Gestado. As fronteiras entre universidade e escola também aqui ficam visíveis. Por exemplo, aqui os professores assinalam que as atividades são interessantes, mas gastam muito tempo, precisaríamos de mais aula. Eu fico preocupado com o programa, gosto de deixar tudo claro aos alunos e às vezes fica solto. Então observe que a diferença entre escola e universidade, por que eu estou chamando de Gestado universidade? Esqueci de falar isso. Porque, em grande medida, o material do Gestado reflete pesquisas em educação matemática. Aliás, a equipe elaboradora são pesquisadores da educação matemática. Quem é pesquisador cita seus trabalhos, a gente lê os textos dessas pessoas. Então, apesar de ser algo que não é exatamente da universidade, mas quem levou a cabo esse projeto reflete o saber também. Do ponto de vista da academia, vê-se esses momentos de formação como oportunidade de troca, de debate, de realização de troca, a partir da leitura dos cadernos de teoria e prática, TP, e a realização de experiências de sala de aula, ou seja, de colocar em discussão o que está nos materiais. E os conflitos também aparecem. Observe que eu estou claramente querendo colocar aqui a celebração dos conflitos. Então, por exemplo, aqui nesse trecho, os professores estão discutindo uma atividade no PP e o professor coloca ali que essa atividade, para trabalhar o plano cartesiano, não deu certo. E o formador pergunta, por quê? Porque os alunos disseram que nunca viram nenhum bairro assim, com todas as ruas perpendiculares. Aí o formador tenta reagir, e o professor, mas o contexto não se aplica na escola. Então percebe que o conflito, ele brota. Eu diria que um contexto desse, que nós observamos, de um programa, de um curso de formação do Gestado, é algo que está entre um controle forte e um controle fraco. Ou seja, não é algo como ocorre no polo profimático que nós observamos, mas também não é algo como ocorre no grupo colaborativo que nós observamos. Então é alguma coisa entre. Então talvez a gente poderia falar que as posições estão alguma coisa aí. A agenda já é mais fixa, que o objetivo
nesse caso, é discutir as atividades dos cadernos. Como vai discutir, isso é que tem chance de mudar. A fronteira, ela não é forte, mas ela fica desafiada, enfraquecida, e os conflitos, eles são uma coisa silenciados e negociados. Observe que estou usando o segmento de regras para mostrar que nós temos ali inúmeras possibilidades. Ou seja, em cada contexto, nós temos que observar como é que acontece. Então, eu posso ir, por exemplo, eu observei uma turma, eu já estava lá na Bahia, mas talvez se for em outro estado, ou mesmo em outra cidade da Bahia, a gente pode puxar aquilo ali mais para a direita, mais para a esquerda, então depende de como isso acontece. E isso acontece também em diferentes contextos, como curso de extensão, programas de formação continuada. Qual o efeito? As aprendizagens. Do ponto de vista do professor da escola, é possível que se reconheça a troca de experiência e conhecer novas formas de ensino e novas estratégias. Ou ainda para esse professor, ele está sublinhando trabalhar os conteúdos de matemática de forma contextualizada. Eu não tenho dados sobre os formadores. Quem está procurando um projeto de pesquisa, eis aí. Então, eu diria que aqui nós temos aprendizagens. Estou supondo que um formador do gestar está encarnando a posição de alguém da universidade, mesmo que ele não seja um pesquisador da universidade, mas a voz dele representa algo encarnado, né, do acadêmico. E o que quem está nessa posição aprende, ela não é exatamente no mesmo texto. Então, com isso, eu quero sugerir o seguinte: que para todo encontro entre universidade e escola, nós temos diferentes possibilidades. Nós temos possibilidades nas quais tem mais controle e possibilidades que têm menos controle. O que resulta disso? Resulta que as aprendizagens, elas também são de natureza diferente. Quanto mais forte é o controle, as aprendizagens são unilaterais, da universidade para a escola. Mas quanto mais fraco é o controle, as aprendizagens são mútuas. Então, me parece que quando a gente fala do encontro escola-universidade, creio que é consenso, nós estamos buscando as aprendizagens mútuas. Nós queremos que todos aprendam com todos. Professores da escola aprendem com professores da universidade e vice-versa. Então, me parece que não há outro caminho. O caminho é o caminho da colaboração. Então, como eu falei há pouco, se nós temos que celebrar os conflitos, nós temos que celebrar a colaboração universidade, escola, escola, universidade. Nós não temos outro caminho. Isolados, nós não vamos conseguir fazer diferença na educação. Se isolados nós permanecermos polarizados, nós vamos nos enfraquecer. E nós não vamos fazer contribuições significativas na educação. Particularmente nesse momento, nessa conjuntura que nós vivemos, eu fico muito preocupado, porque o que prevalece no mundo e no Brasil é a polarização, é a desagregação. E o resultado disso, nós já sabemos. É a retirada de direitos, é o enfraquecimento da universidade pública, é o enfraquecimento da educação, é a desprofissionalização dos professores. Então, me parece que nós não temos outra saída. Ou seja, se há muito tempo a gente já fala em colaboração, mais ainda
nós precisamos reforçar a celebração da colaboração. A colaboração não é um tema novo. A pesquisa em educação matemática, há muito tempo, ela tem desafiado o que se chama a racionalidade técnica. A ideia de ver professores como técnicos. A educação matemática